E hoje eu queria pensar com você em um texto que está em 1 Samuel capítulo 1. Tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, porque hoje nós vamos pensar num tema que é a fé de Ana e a soberania de Deus. Tá? A fé de Ana e a soberania de Deus. Poderia falar aqui de vários atributos, várias coisas que fazem uma mulher virtuosa, mas para nós não batermos na mesma tecla, eu achei por bem pegar uma personagem e aplicar essa personagem à nossa realidade cristã, teológica, reformada e cristocêntrica. Então, nós vamos fazer uma breve exposição do capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, tá? E vamos transcorrer aí de maneira expositiva durante este capítulo, fazendo algumas considerações ao mesmo, tá? Você deixa aberto no capítulo 1. Eu não vou ler o capítulo todo, né, para a gente não ficar tão redundante, mas eu vou apontar alguns versículos no decorrer da exposição e você vai acompanhando aí juntamente conosco nas nossas projeções. Tá? Para nós iniciarmos, eu queria ler junto com você o versículo 1 do capítulo 1 de 1 Samuel. Tá? O versículo 1 diz assim: houve um homem, certo? Houve um homem de Ramataim, Zofim, né, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Tá? E é sobre esta Ana que eu quero pensar com você. Nós vamos dar continuidade, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a fé desta mulher e a referência dela com a soberania de Deus. Tá? A história da Bíblia, a história bíblica, muitas vezes ela começa com grandes movimentos de redenção em lugares improváveis. Né? Em lugares improváveis. Os irmãos que estão nos acompanhando na Escola Bíblica Dominical já sabem do que nós estamos falando quando nós falamos de redenção. Né? Então, grandes momentos de redenção aconteceram, tá, em momentos improváveis. Primeiro, a libertação, certo? Moisés ele foi erguido porque os escravos clamavam por redenção. Um outro exemplo, Cristo ele veio pela grande necessidade, pelo grande clamor do mundo de um Salvador, e ele veio em uma manjedoura, certo? O início de um grande movimento profético em Israel, que culminaria com a monarquia do rei, veio a partir da oração de uma mulher. Veio a partir da oração de Ana, certo? Então, para nós pensarmos sobre esta mulher, esta noite, nós temos que ir para o início, sim, do livro de 1 Samuel, onde nós estamos hoje, e o que estava acontecendo? Como que estava o período naquele tempo, certo? Historicamente, Israel vivia naquele tempo um momento de decadência espiritual enorme, certo? Esse período, esse início de Samuel, esse período em que Samuel registra, ele narra, certo? Ele narra um momento muito sombrio para a nação, Tanto é que Juízes, nem precisa ir para lá, mas Juízes 21, 25, que fala desse período, ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Naquele período não havia lei, naquele período não se respeitava a lei existia, né? Mas não se respeitava a lei, não havia juiz, cada um interpretava a lei, cada um olhava as regras que regiam a sociedade e cada um interpretava como queria, cada um fazia aquilo que achava que era correto. Até parece que ele está falando dos nossos dias. A Bíblia, a beleza da Bíblia, o que nos apaixona na Bíblia, o que nos faz assim penetrarmos nas letras das Escrituras, é justamente essa atualidade da palavra de Deus. A aplicabilidade da palavra de Deus. Você pensa que esse texto, ele poderia muito bem dizer assim: em 2026 não havia um líder no mundo. Em 2026 existiam leis, mas cada um interpretava elas e cumpria do jeito que achava que era correto.
não estaria errado, não seria mentira, tá? O interessante das Escrituras é esta aplicabilidade atemporal. Mas, voltando para o tempo de Juízes, voltando aqui para o início de Samuel, certo? O sacerdote, ele estava corrompido. O sacerdócio estava corrompido, a liderança espiritual também estava enfraquecida, certo? A nação ela estava caminhando rumo a um caos, rumo a uma desorganização total. Mas Deus, ele vendo isso, Deus ele já estava prestes a agir. Deus vendo isso, ele já planejava fazer algo, certo? E a primeira coisa que Deus faz, o primeiro projeto, a primeira ação de Deus para iniciar este processo, acontece através de uma mulher, acontece através de Ana, né? Deus ele começa a trabalhar a partir de Ana e todo o desenrolar da história culmina numa monarquia, em todo um processo de redenção para aquele povo naquele instante, a partir da oração de Ana. Mas para nós pensarmos sobre essa mulher, eu queria que nós acentuássemos algumas características na vida dessa mulher, algumas características nesse instante, nesse contexto, nesse momento histórico desta mulher. E a primeira coisa que eu queria acentuar era justamente a dor que Ana estava sentindo, a dor de Ana, em referência à soberania de Deus, porque nós estamos falando da fé de Ana e da soberania de Deus, da fé de Ana e de um Deus que é soberano. Então, pensar sobre a dor de Ana diante de um Deus que é soberano é um pensamento pertinente e muito importante para nós hoje, certo? Para nós hoje. Primeiro, ela era da família de Efraim, certo? O marido dela era Eucana, né? Já viu isso lá no início. E ele tinha duas mulheres, uma era Penina e outra era Ana. Mas Ana não podia ter filhos, certo? Ana não podia ter filhos. E Penina tinha filhos. Tanto é que 1 Samuel 1, versículo 2, deixa a tua Bíblia aberta aí, a gente já vai começar a caminhar, viu? No versículo 2 diz assim: Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E na cultura, certo? Na cultura do Antigo Testamento, a esterilidade era uma das experiências mais dolorosas pela qual uma mulher poderia passar. Certo? Não poder ter filho era algo muito doloroso. Por quê? Porque os filhos eram considerados bênçãos divinas. Os filhos eram considerados uma segurança familiar. O filho era considerado a continuidade da linhagem. A continuidade da sua história nos seus filhos. Então, não ter filhos era algo doloroso, não ter filhos era algo triste, não ter filhos era o fim da sua linhagem, era o fim da sua história, era o fim de tudo que você construiu. Porque qual que é a ideia? Eu começo a construir algo, e este algo meu passa para os meus filhos. Hoje em dia, o mundo tem vivido um antropocentrismo nojento, ao ponto dos pais dizerem assim: não, agora eles estão grandes, eles que se virem, eu vou viver a minha vida, agora está na hora deles viverem a vida deles. Não é assim. O movimento natural é que eu construa e passe o que eu construí para as minhas filhas, para que as minhas filhas continuem esse processo de construção. E não ter filhos era o fim deste projeto. Então era muito doloroso para Ana esta realidade dela não ter filhos. E a sua rival, ela incomodava, ela perturbava. Ela caçoava dela. Tanto é, se você for para o versículo 6, você vai ver que o versículo 6 fala que ela procurava excessivamente Ana. Apesar de Ana ter ser tratada de forma diferente, a sua rival procurava ela e incomodava ela, porque o Senhor tinha cerrado, ele tinha cerrado a madre. Então, você imagina a dor. Você imagina todos os anos que a família ia para Siló adorar o Senhor, todos os anos que a família ia, que se reunia lá estava a Penina, enchendo o saco da Ana, porque Penina tinha filhos, porque ela estava com uma linhagem se estendendo, mas Ana não, certo? Então, aquele momento era uma experiência muito, muito triste, muito, muito dolorosa, muito marcante para Ana. Mas o versículo 5 ele traz uma informação importante para a gente.
Informação importante para a gente pensar sobre essa dor da Ana, tá? O versículo 5 fala que o Senhor lhe havia encerrado a madre. A madre. Então, o versículo 5 fala que essa esterilidade da Ana, que esse fato de Ana não ter filhos, estava no controle de Deus. Estava no controle de Deus, que Deus estava controlando isso aí, que Deus sabia da situação, que Deus administrava a situação, que Deus soberanamente governava aquela situação. Quantas vezes nós estamos em determinadas situações da nossa vida que nós achamos que estamos perdidos e precisamos chamar a atenção de Deus? Quantas vezes você já não agiu como se Deus estivesse de costas para você e você tivesse que ir lá e bater no ombro dele e dizer assim: Deus, olha para mim. Deus, olha para mim aqui, olha pelo que eu estou passando, Senhor. E aí, às vezes, você até não consegue ouvir a resposta do Senhor, ou você ouve e não concorda com a resposta do Senhor, e diz não ser resposta do Senhor, tá? E aí você diz: não, eu acho que Deus tem muito o que fazer. Eu acho que Deus está ocupado com outras pessoas. Por isso que às vezes eu oro: Deus, quando em um momento o Senhor olha por mim, em um momento o Senhor olha para mim, ou pedir a Deus que olhe para você, nas suas orações, é a evidência de um problema que você tem com o conceito de Deus. Porque pedir a Deus para olhar para você se torna até uma heresia, porque não existe um momento em que Deus não olha para você. Não existe um momento em que você não está diante dos olhos de Deus. Não existe, quer você esteja sofrendo a maior dor da sua vida, quer você esteja cometendo o pecado mais sujo que você pode cometer na sua história, ou quer você esteja o adorando, Deus, ele está com os olhos fitos em você. Deus está olhando diretamente para você. Deus, ele não deixa de olhar para você em momento algum. Então você nunca está longe dos olhos de Deus, porque Deus, ele é soberano. Ele é soberano. E sendo Deus soberano, Deus age em providência para a vida da Ana nesse instante, tá? E para você ter uma ideia, que essa questão da esterilidade, da administração de Deus na esterilidade de Ana, não é algo só de Ana. Não é porque, às vezes a gente fica pensando assim: meu Deus, o que foi que eu fiz para passar por isso? Ana poderia ter dito isso, né? Mas aí, se Ana dissesse isso, Sara também tinha que dizer isso. Rebeca também tinha que dizer isso. Raquel também tinha que dizer isso, tá? Isabel também tinha que dizer isso. Então, esses exemplos, Sara, Rebeca, Raquel, Isabel, né, as três primeiras no Antigo, Isabel no Novo, são exemplos de que Deus, ele administra os problemas nas nossas vidas para a nossa edificação, para o nosso crescimento e principalmente para a glória dele mesmo, para a glória de Deus. Então Deus estava administrando a situação de Ana e Deus age em providência para com ela. Age em providência para com ela. Era doloroso? Era sofrido? Era. Mas Deus estava no controle. Era impossível acontecer algo que fugisse ao controle de Deus. Então, às vezes, Deus permite longos sofrimentos para mim, longos sofrimentos para você, porque Ele está preparando algo muito maior. Porque Ele está lhe preparando. Às vezes a dor é um preparo. As mulheres sabem disso, né? As mulheres que passam por procedimentos estéticos sabem que às vezes a dor é para melhorar, certo? A dor é para melhorar, tá? Então, Deus, ele age também na dor de Ana. Mas aí, diante dessa dor, o que Ana faz? Ana abandona Deus? Diante dessa dor, o que Ana faz? Ana fica murmurando contra Deus? Ana vai atrás de um psicólogo? Ana vai atrás de terapia? Ana vai gastar tudo que tem com farra, com festa, para ver se alivia essa dor? Ana vai se enfurnar dentro de um quarto e vai viver uma depressão contínua? Ana não vai mais querer viver por causa disso? Não. Ela está sentindo uma dor, ela está sendo incomodada, mas ela acredita em um Deus que é soberano. Ela acredita em um Deus que está de olho nela. Ela acredita em um Deus que controla todas as coisas. E aí ela vai orar, ela vai falar com esse Deus, ela vai conversar com esse Deus. Então, diante da sua dor, ela vai ao templo orar. E no versículo 10 diz o seguinte: ela, pois, com amargura de alma, estava ruim, o negócio não estava bom para ela, certo? Não estava bom. Ela, com amargura de alma, certo? Ela
orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chorou muito aos pés do Senhor. Chorou muito. Quantas das vezes nós não choramos sozinhos no nosso quarto, achando que estamos sozinhos, né? Mas nós deveríamos aproveitar que quando você está no seu quarto, quando você está no banho, quando você está ali em pranto, saiba que o Senhor está do seu lado, saiba que o Senhor está olhando, saiba que o Senhor está vendo, o Senhor está com você, o Senhor não foge. Você não foge da presença de Deus, certo? Então Deus está contigo enquanto você chora. E a oração dela é uma das orações mais profundas, uma das orações mais sinceras, uma das orações mais emotivas das Escrituras, certo? E ela não fala de maneira formal, certo? Ela não fala de maneira formal, não, pelo contrário, ela fala do seu coração, do seu coração. O texto fala, nos versículos seguintes, que é uma oração silenciosa, que ela fica mexendo com a boquinha ali, quietinha, sofrendo, condoída. Por quê? Porque ela não precisa gritar para Deus ouvir. Ela não precisa gritar para o mundo ouvir. É uma conversa entre ela e o Senhor. Entre ela e aquele que pode resolver, entre ela e aquele que é soberano, entre aquele que é soberano. Muito provável que ela já tivesse a ciência da realidade que Salmo 34 fala para a gente. Perto está o Senhor, daqueles que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que estão chorando. Perto está o Senhor daqueles que estão arrependidos. Perto está o Senhor de mim, perto está o Senhor de você. O Senhor sempre está perto de você. Ana nos ensina isso, a história de Ana nos ensina isso, que o Senhor está sempre perto de nós e nós não precisamos gritar, não precisamos gritar forte para o Senhor, precisamos clamar, precisamos falar com Ele. E aí durante a sua oração, enquanto ela estava orando com Deus, enquanto ela estava falando com Deus ali, ela vai fazer um voto com Deus, né? Ela vai fazer um compromisso com Deus ali. Se você percebe isso no versículo 11. No versículo 11 vai fazer assim, ela falando com Deus, né? Ela diz assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida. Olha o que ela fala: Senhor, se bondosamente, se graciosamente o Senhor ouvir a oração aflita da tua serva, e você me der um filho homem, eu vou entregar ele para o Senhor, para que ele viva todos os dias da sua vida com o Senhor. Isso revela algo impressionante na personalidade dessa mulher, que aquilo que ela mais quer, aquilo que ela mais deseja, ela vai consagrar ao Senhor, ela vai entregar ao Senhor. Então ela não está buscando algo para aliviar a sua dor. Ela não está buscando algo para aliviar a sua dor. Ela está buscando algo para consagrar aquilo ao Senhor. Ela está buscando algo para que a sua descendência, para que a sua história se perpetue ao lado do Senhor. Ao lado do Senhor. Muitas das vezes nós oramos de forma egoísta, pedimos coisas somente para nós, e aquilo que nós pedimos nós não relacionamos com a glória de Deus, nós relacionamos com o nosso prazer, nós relacionamos para que nós possamos desfrutar daquilo ali, quer aquilo glorifique ao Senhor ou não. E Ana não faz essa oração. E olha que Ana estava sofrendo. Ana estava sendo perseguida pela Penina lá, aquela chata lá, cheia de menino, bucho para cima todo tempo, mas era perturbando a pobrezinha da Ana. Então, Ana estava sendo perseguida por ela. Mas Ana, ela não queria um alívio, ela queria a glória de Deus. Ela queria que a sua história fosse agregada à história de Deus. Ela queria um filho homem, para que esse filho homem servisse ao Senhor, andasse, caminhasse junto com o Senhor. Então isso demonstra que Ana tinha um conceito teocêntrico enorme. Né? Não sei onde Ana aprendeu isso, mas ela aplicava isso na vida dela. Não sei com quem ela aprendeu, mas ela aplicava isso. Então para você, minha irmã, para você, minha irmã, que está vendo o exemplo de Ana, para você, meu irmão, que também está vendo o exemplo de Ana, não importa com quem você aprendeu o que você sabe de Cristo. O que importa é que você aplique isso na sua vida. O que importa é que você pratique aquilo que você sabe, aquilo que você tem aprendido de Cristo. E Ana estava fazendo justamente isso. Ana estava orando por um varão, para que este varão
que ela tivesse um varão, né? E esse varão servisse ao Senhor. E Deus responde Ana, certo? Depois da oração de Ana, algo muda no coração dela, certo? O sacerdote, Eli, né? A história fala, no decorrer do capítulo, a história fala que o sacerdote Eli olha para ela, pensa até que ela está embriagada. Mas depois ele entende que ela não está embriagada, ele entende que ela está orando, né? Porque ela está ali quietinha, ali, né? Possivelmente lágrimas, sussurrando ali alguma coisa. E aí depois ele entende, e aí ele fala para ela no versículo 17 do capítulo 1 ainda, está no 17, certo? No 17 ele diz assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição. E aí no versículo seguinte, no versículo seguinte, ele revela algo importante para a gente, quando ele diz assim: assim a mulher se foi seu caminho, certo? A mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, já não era mais triste. Então note que algo mudou em Ana, certo? Algo mudou no coração de Ana. Não havia, as circunstâncias eram a mesma ainda. Ela ainda estava sem ter menino, ela ainda estava sem menino, ela ainda estava sem um varão, mas a oração que ela fez com que algo mudasse. Então Ana, ela vai trazer uma grande lição para a gente aqui. Que lição é essa? A verdadeira oração, ela não muda Deus, ela muda o coração de quem ora. A verdadeira oração, ela não muda Deus, ela muda o coração de quem ora, porque Deus é perfeito, soberano, imutável em todos os seus atributos. Mas a oração muda o coração daquele que ora. Em um determinado momento, Martinho Lutero viu isso aí, até replicou isso aí, né, em um dos seus escritos, quando ele fala que a oração não muda Deus, mas muda o coração daquele que ora. Algum tempo depois, o texto fala, já no versículo 19, né? O texto fala no versículo 19, que o Senhor se lembrou dela. E Ana concebeu um filho, e ela chamou ele de Samuel, que quer dizer ouvido por Deus, né? Ouvida por Deus. Então, Ana teve Samuel, e a sua oração foi respondida, e Samuel não seria apenas uma resposta de Deus para a oração de Ana, não. Deus tinha um propósito maior, Deus tinha um propósito além, acima, para a vida de Samuel, para a existência de Samuel. Ele tornaria Samuel uma figura central na história de Israel. Samuel, ele seria profeta, seria juiz, seria líder espiritual de uma nação. Ele auxiliaria reis como Saul, como Davi, certo? Então olha que algo extraordinário. A oração de uma mulher aflita. Se tornou parte da grande história da humanidade hoje. A oração de uma mulher que estava com problemas, a oração de uma mulher que estava perseguida, a oração de uma mulher que estava condoída, que estava dolorida por dentro, ela fez parte da história de toda a humanidade. Ela fez parte da grande história de toda a humanidade, principalmente do povo de Israel, tá? Então, o propósito de Deus, ao permitir a esterilidade de Ana, não era simplesmente fazer com que ela sofresse. Como muita gente pensa, né? Deus deixou que ela sofresse para que ela aprendesse. Não. O sofrimento de Ana se transformaria em uma oração verdadeira que culminaria em registros históricos para toda a humanidade. Certo? Se você passar em qualquer lugar do mundo, pergunte quem é Samuel. Certo? Pergunte quem foi Samuel. Muitas pessoas até, em determinados lugares, conhecem Samuel. Não sabem quem é Jesus, mas sabem quem é Samuel. Certo? Mas sabem quem é Samuel. Então, ficou marcado na história da humanidade, a história desse profeta, o nascimento desse profeta a partir da oração de sua mãe, que estava sofrendo, que estava sendo perseguida. Mas antes disso, antes dessa marcação, antes da ação de Samuel, primeiro há a consagração de Samuel, né? Primeiro tem a consagração de Samuel. Então, quando Samuel nasce, que ele cresce, né? Ela leva o menino lá para o templo, como ela havia prometido, certo? Ela leva o menino lá para o templo. A gente já está aqui lá no versículo 27. O versículo 27 vai dizer assim, ó: por este
quando ela chega lá, né? Ela chega com o menino e ela fala uma coisa, ela fala algo. E ela fala assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Então ela está dizendo assim: eu orei muito pedindo um filho, e ele me deu esse filho. Agora ele é meu e eu não divido ele com ninguém. Olha aqui, menina, agora eu tenho um filho. Tá vendo aí? Olha aqui o meu filho aqui. É mais bonito que os teus tudinho, ó. Não, ela não fez isso. Certo? Ela não fez isso. Ela diz: eu orei pelo filho. O Senhor me deu. Certo? Eu orei pelo filho e o Senhor me deu. E aí no versículo seguinte: pelo que também ao Senhor o entrego. Ao Senhor eu entrego. Eu orei muito, eu queria muito o filho, e o Senhor me deu. Deus, agora eu consagro ele ao Senhor. E não foi uma consagração de dizer assim: abençoe esse menino, jogar um pouquinho na cabeça dele, agora vamos menino para casa. Não foi assim, não. Ela o deixou a serviço do Senhor. Certo? Ela não abandonou. Se você for ler o restante do texto, você vai ver que por vez por outra ela falava com ele. Mas ela não o levou para casa, ela o deixou ao serviço do Senhor, certo? Ela o deixou lá no templo, ela o deixou para ser ensinado, ela o deixou para crescer no conhecimento, na verdade. Esse era o compromisso, né? Esse era o compromisso. Ela queria um homem para que esse homem glorificasse o nome do Senhor. Deus deu a ela um filho homem e ela cumpriu com a sua parte. Então isso revela o coração de alguém que compreende o que é soberania de Deus. Ana compreendia o que era a soberania de Deus. Ana compreendia que a Deus pertence todas as coisas. A Deus pertence todas as coisas. Deus, ele é soberano. Deus, ele é o dono de tudo. A Deus pertence o mundo, né? E Deus é o dono de tudo o que nele há. Certo? Então ela entendia isso. Ela entendia isso, né? Se eu não me engano é o Salmo 24 que fala, né, que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Pronto, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Então tudo pertence a Deus, ela compreendia isso. Compreendendo isso, ela colocou o seu filho nas mãos do Senhor, certo? Colocou o seu filho nas mãos do Senhor. E no capítulo 2, certo? Passando para o capítulo 2, a gente já está encerrando, certo? Vamos usar só alguns versículos do capítulo 2. No capítulo 2, encontra-se o famoso Cântico de Ana, certo? O famoso Cântico de Ana. E esse cântico é uma profunda declaração teológica sobre o caráter de Deus. É impressionante. Às vezes a gente eu fico pensando assim, eu estava refletindo, estava elaborando o sermão, e eu pensava assim: Senhor, como que Ana tinha essa percepção teológica? Quantos livros Ana leu? Quantos teólogos Ana consultou? Certo? Como que ela tinha essa percepção teológica de como o Senhor era e quem o Senhor era? E aí o Senhor e pensando, né, o Senhor me falou, ele me fez refletir que era por causa do relacionamento dela com Deus. Então, uma teologia aprimorada, um conhecimento de Deus aprimorado. Você tem a Bíblia? Tem. Graças a Deus por isso, porque se não fosse a Bíblia, quem éramos nós? Então, nós temos as Sagradas Escrituras, temos que ler, temos que estudar, temos que refletir. Você tem pessoas que se dedicaram a escrever livros teológicos que de fato são importantes para o crescimento espiritual? Sim, você tem, né? Tanto é que todo domingo eu estou trazendo aqui uma recomendação de algum livro para você. São livros que são importantes que a gente leia também, tá? Mas o relacionamento com Deus é insubstituível para que você conheça Deus. Não tem como o crente conhecer a Deus estando com Deus só no domingo à noite. Não tem como o crente conhecer a Deus estando com Deus só no domingo e na quarta noite. Não dá. Para que você conheça Deus, para que você responda a dificuldades, a situações, da mesma forma que Ana respondeu, você precisa ter um relacionamento íntimo com esse Deus. Porque senão você vai ficar com raiva de Deus. Sabe como é que você fica com raiva de Deus? Porque pessoas que conhecem a Deus vão dizer para você que Deus é bom. Pessoas que conhecem a Deus vão dizer para você que Deus ama você. Pessoas que conhecem a Deus vão dizer para você que Deus é providente, que Deus nunca deixa você sozinho. E aí você vai dizer: como que pode isso? Olha pelo que eu estou passando. Olha a situação em que eu estou. Olha o quanto que eu espero por tal coisa. Olha o quanto que eu espero por alguém. Aí vai bem dizer que do jeito que eu estou, Deus me ama. Isso é conversa. Isso é conversa. Corre o risco de muitas pessoas dizerem isso, se as pessoas não conhecerem esse Deus, se elas não se relacionarem com esse Deus. E Ana tinha todas as propriedades para dizer isso.
Fazia anos que ela estava casada, certo, com Eucana. Fazia anos que ela estava ali com Penina, enchendo ela, porque Penina tinha filhos e ela não tinha. E ela ia adorar o Senhor. E na hora que ela ia para o templo, né, na hora que ela subia para Siló, com o coração cheio de vontade de adorar o Senhor, tinha uma pestezinha do lado dela, a Penina lá, enchendo a paciência dela. Então, ela tinha propriedade para dizer assim: o que eu vim fazer aqui em Siló? Eu vim para cá para essa mulher me perturbar? Eu devia ter ficado ali em casa. Ela poderia dizer isso, mas ela estava ali para adorar o Senhor. Tudo o que Penina falava para ela, a incomodava, doía, fazia ela sofrer, fazia, mas não mudava o foco dela. Qual era o foco dela? Adorar o seu Deus. Então, mesmo sofrendo todas as vezes que ia, ela não faltava. Mesmo sendo perseguida, ela não faltava. Eu me lembro de muitos irmãos e irmãs, até mesmo do meu convívio atual, de irmãs que dizem que, pastor, quando eu venho para o culto, tal pessoa fala assim comigo. Quando eu venho para o culto, eu sofro por causa disso, por causa daquilo, mas eu não deixo, eu não abro mão, porque o meu foco é o Senhor. E esses são exemplos como o exemplo de Ana. Exemplos de pessoas que são perseguidas, exemplos de pessoas que sofrem porque estão servindo ao Senhor, porque estão adorando ao Senhor, mas não abrem mão disso, não abrem mão do relacionamento com Deus, não abra mão do seu relacionamento com Deus, não abra mão de você ter uma intimidade com Deus, não faça isso, porque você não vai conhecer esse Deus, você não vai falar com esse Deus, não tem como você pedir algo a esse Deus, você vai simplesmente se irritar com esse Deus, ficar com raiva daquele tal de crente que fica falando bem de um Deus que só me faz mal, ou de um Deus que nem liga para mim, certo? De um Deus que levou meu filho, de um Deus que levou meu marido, de um Deus que me faz passar por dificuldades financeiras. Então, você vai usar vários argumentos para criticar esse Deus, porque você não se relaciona com ele. Mas Ana tinha um relacionamento muito íntimo com esse Deus, e Ana sabia que tudo era dele, por isso que Ana disse: eu pedi o filho, o Senhor me deu o filho, e eu estou lhe devolvendo, eu estou lhe entregando como prometido este filho. E no cântico que ela fala, naquilo que ela escreve, que ficou conhecido como o Cântico de Ana, o versículo 1 do 2º capítulo diz o seguinte: o meu coração exulta no Senhor, não há santo como o Senhor, versículo 2. E no versículo 7 ela diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Se eu fico pobre com o Senhor. Se eu fico rico com o Senhor. Se eu sou humilhada com o Senhor. Se eu sou exaltada com o Senhor. Por isso que o meu coração exulta no Senhor. Por isso que não existe outra pessoa como o Senhor. Então isso é o que ela declara. Esta é a expressão teológica de Ana. Ela está dizendo: não existe ninguém como Deus. Não existe ninguém como Deus. Nem no mundo e nem na minha vida. Ela declara que é Ele, né? São expressões até muito semelhantes à de Jó, né? A de Ana são expressões muito semelhantes à de Jó, tá? Quando ele fala que Ele é que tira, Ele é que dá, né? Então são coisas semelhantes. Esse cântico ele exalta a soberania absoluta de Deus. Ana está dizendo: Deus é soberano. Se eu perco com Deus. Se eu ganho com Deus. Se eu estou sendo humilhado, eu estou sendo humilhado com Deus. Se eu estou sendo exaltado, eu estou sendo exaltado com Deus. Nele, certo? Ela celebra quem Deus é. Que Deus derruba os soberbos, que Deus exalta os humildes, que Deus age em favor daqueles que estão passando por dificuldades. Esse é o meu Deus, meu irmão. Minha amiga, meu amigo, esse é o nosso Deus, um Deus que é soberano, um Deus que está com você da mesma forma que estava com Ana. Você provavelmente não esteja passando pela situação que Ana está, mas muito possível que você esteja passando por uma situação dolorosa, muito possível que você esteja sentindo alguma dor, ou algo está lhe fazendo dor, algo está lhe fazendo sentir dor, algo está lhe fazendo perder a esperança, algo está lhe fazendo achar que Deus está distante de você, algo está lhe fazendo achar que você precisa gritar por Deus, ou que mesmo que você grite, Deus não vai te ouvir, mas não é assim, você sempre estará presente diante de Deus, porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas, ele é soberano sobre o universo.
E Ana declarou isso, Ana deixou isso registrado, certo? Então a história de Ana aponta para uma verdade enorme, Ela revela que Deus transforma a esterilidade em vida. A esterilidade em vida, certo? Esse é um tipo de evangelho, é um tipo da pregação do evangelho, certo? Porque a humanidade, ela está espiritualmente estéril. A Bíblia fala que o mundo está morto nos seus delitos e pecados. O pecado faz isso com você, o pecado faz isso comigo um dia. O pecado nos tornou mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos insensíveis a Deus, nós não ouvimos a voz de Deus, certo? Efésios que fala, né, que o pecado está, Efésios 2, no iníciozinho, acho que é versículo 1, fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos fala que nós estamos insensíveis a Deus. Deus, ele quer fazer com você como ele fez com Ana. Deus, ele quer transformar a sua realidade, ele quer transformar a sua natureza, como ele transformou a natureza de Ana. Mas nós estamos insensíveis, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas hoje a palavra de Deus vem dizer para mim e para você: Deus transforma a esterilidade em vida. Deus transforma a incapacidade de gerar uma vida em um ser vivo. Deus transforma, Jesus transforma a sua dor em motivo para você louvar e glorificar o nome do Senhor. Jesus transforma o seu coração, Jesus transforma a sua história, Jesus transforma a sua realidade. E a sua oração, meu irmão e minha irmã, pode transformar a história. A sua oração, ela pode acrescentar a história. Muito provável que eu e você jamais veremos, se assim Jesus não voltar logo, jamais veremos os frutos da nossa oração pela nossa cidade. Muito provável que eu e você jamais veremos o fruto das nossas orações pela nossa família, pelos seus familiares, pelos seus filhos, tá? Jamais verá, mas Jesus transforma, ele transforma, tá? Ele transforma a nossa história, ele transforma a nossa realidade, ele transforma a minha, ele transforma você. Como que você está hoje? Pense em como Ana estava. Como que você está hoje? Deus trouxe vida para esta humanidade que estava morta em seus delitos e pecados. Ele trouxe vida através de Jesus Cristo. Assim como ele ouviu o clamor de Ana, ele também ouve o clamor do pecador que se arrepende. E aí eu quero terminar com João 6,37. João 6,37 diz: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não sei como você está hoje, mas se você chegar diante do Senhor com o coração sincero, não vá usar palavras gravadas. Palavras repetidas nós vamos usar, né? Porque quais foram as palavras que nunca foram ditas? Mas você não vai usar frases gravadas, frases de efeito. Você não vai usar isso. Sinceridade no seu coração, sinceridade. De maneira sincera, como Ana, em silêncio. Pense comigo. Como está a sua vida? Como está a sua vida com o Senhor? Quais são as suas dores hoje? Quais são as dores, o que lhe aflige? O que te incomoda? Quem te persegue? Como que o mundo, meu irmão, minha irmã, com a vida já colocada nas mãos do Senhor, como que o mundo tem recebido a sua decisão de viver o Evangelho? Pense em tudo isso. Faça um paralelo dessa realidade com a realidade de Ana. Faça um paralelo. Você acha que há necessidade de você fechar os olhos? Você acha que há necessidade de você falar sinceramente com Deus, sem gritos, sem levantar da cadeira e rodar, sem que eu tenha que tirar o meu paletó e jogar em cima de você, certo? Até porque só tem esse, não tem mais dois, só tem esse mais dois, né? Então, sem que você tenha que passar por situações que são, além do Evangelho, que são desnecessárias. Eu não preciso colocar um copo d'água aqui e abençoar esse copo d'água e jogar essa água em você, não precisa, certo? Para que você seja transformado, tá? Não precisa disso, não precisa que você faça uma fila e passe num corredor, não precisa disso. Sabe o que precisa? Precisa de um arrependimento sincero.
precisa de um coração sincero, precisa de alguém que nesse instante feche os olhos e fale com um Deus que sempre esteve com você. Mesmo em momentos que você nem pensou se Deus existia ou se Deus estava olhando, mas Ele sempre esteve com você. Um Deus que está com você. Um Deus, meu irmão e minha irmã, que chamou você para a honra e glória do Senhor. Um Deus que marcou você. Um Deus que proporcionou a sua salvação por intermédio da cruz. Um Deus que age na sua santificação por intermédio do Espírito Santo. E mesmo assim o mundo te odeia, mesmo assim o mundo te persegue, mesmo assim o mundo te causa dor. O mundo tenta você para que você menospreze, para que você ridicularize o nome desse Deus. E as tentações são enormes. Isso causa dor, isso incomoda. Mas Deus espera de você hoje olhos fechados e um coração sincero. Uma oração silenciosa. Você e o Senhor. Você e o Senhor, como Ana fez. Ana estava no templo. Tinha um monte de gente lá. Ela baixou a cabeça, fechou os olhos e disse: Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe do que eu preciso para que eu honre e glorifique o teu nome. Se o Senhor me der o que eu preciso, eu entregarei ao Senhor. Eu consagrarei ao Senhor. Então, que nós possamos fazer essa oração nesse instante. Que você possa falar com o Senhor nesse instante. Que você feche os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Que você feche os seus olhos. E de olhos fechados, como Ana fez, vamos fazer igualzinho Ana, vamos aproveitar o exemplo de Ana. Você vai fechar os olhos, de olhos fechados, no cantinho aí, na sua cadeira, como Ana fez. Esquece quem está do lado direito, esquece quem está do lado esquerdo, esquece quem está na frente, esquece quem está atrás. E como Ana fez, você vai falar com o Senhor nesse instante. Como Ana fez, você vai dizer para o Senhor como está a sua realidade. Como Ana fez, você vai dizer para o Senhor qual é a sua dor. Como Ana fez, você vai dizer para o Senhor quem te persegue, quem está te incomodando. Deus espera isso de você. Ele trouxe a história de Ana para que você entenda que Ele quer se relacionar com você da mesma forma que Ele se relacionou com Ana. Que Ele quer abençoar você da mesma forma que Ele abençoou Ana. Então, o ministério vai tocar. Enquanto o ministério toca uma músicazinha de fundo, tá? Que você fale com o Senhor nesse instante. Mas pastor, o que eu vou falar? Fala o que tu tiver vontade. Se você não tiver nada para falar, você diga assim: Senhor, é a primeira vez que eu estou baixando a cabeça e fechando os olhos, eu não sei o que te falar, Senhor. Diz isso para Ele. Ele quer sinceridade de você, Ele não quer palavras bonitas, Ele quer sinceridade. Então, fala com o Senhor nesse instante, conversa com Ele, conversa um pouquinho com Ele. Vamos orar. Como vai a sua vida? Como vão seus pensamentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando, como Deus pode ajudar você. Deus nos fez para sermos filhos de amor e de alegria, deu-nos salvação e vida e poder, por favor, que você tem que ser triste. Deus pergunta: como vai você? Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta: como vai você? Deus pergunta: como vai você?
Querido Deus e amado Pai, Senhor nosso, eu peço que o Senhor escute a oração de cada um que a está fazendo, que o Senhor escute o coração de cada um que está prostrado diante do Senhor, a realidade de cada mulher aqui presente, mulheres que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho, mulheres que estão sendo colocadas à margem do seu círculo social por causa do Evangelho, mas mulheres que permanecem, mulheres resilientes, mulheres firmes e fortes na fé e na convicção de que o Senhor está sempre presente, de que Deus é soberano. Deus abençoa também os homens que, da mesma forma que as mulheres, também creem na soberania de Deus. Creem que diante das dores, que diante das dificuldades, que diante das perseguições, Deus está presente. Pessoas que aceitam perder, se para estiver com Cristo, que seja necessário perder. Pessoas que reconhecem a presença de Deus quando perdem. Pessoas que reconhecem a presença de Deus quando ganham, quando vencem. Pessoas que reconhecem a presença de Deus quando estão sendo humilhadas pelo nome de Cristo. Pessoas que reconhecem a presença de Deus quando estão sendo exaltadas pela presença de Cristo na sua vida, dando honra e glória ao Senhor em todo o tempo da sua vida. Deus abençoa todos nós que aqui estamos, para que nós possamos entender como Ana, que independente da situação pela qual nós estamos passando, Deus nos escuta, Deus nos vê, Deus é providente, e esse Deus soberano age em nossa vida, age através da nossa vida e abençoa muitas outras que estão próximas a nós, se nós estivermos na presença desse Deus. Então, Pai, que a história de Ana possa abençoar todas as mulheres que a escutam essa noite, mas que também possam abençoar os homens, servindo de exemplo para todos nós. Exemplo de quem tem fé em um Deus que é soberano. Exemplos de quem tem fé em um Deus que, independente da situação que nós estejamos passando hoje, nos recebe nos braços, nos acalenta, alivia a nossa dor, mas age em favor de nós e do mundo inteiro através de nós. Querido Deus, amado Pai, abençoa todos nós. Recebe e faz muito mais do que foi pedido. Surpreende a todos nós com a tua graça e com o teu amor, porque o Senhor é especialista nisso e nós gostamos de ser surpreendidos pelo Senhor. Faz isso, Pai, sempre na nossa vida. Nós te pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.